Se você estuda para a redação do Enem, você deve ter percebido que o tema muda às vezes, né? A forma de apresentar ele. Então, a frase temática tem alguns tipos diferentes, né? Às vezes começa com impactos, às vezes começa com caminhos, às vezes começa com desafios. E vocês ficam muito desesperados. Tipo, pô, muda, né, o texto, tem que saber uma estrutura de texto para cada uma dessas frases. Então tô aqui para te avisar que não, tá? Não precisa, é algo assim mínimo, tá? A diferença, e eu vou explicar para vocês aqui. A única coisa que vai mudar de verdade é a introdução do seu texto, tá? Mas nem vai mudar drasticamente, é só uma partezinha só. Eu tenho um vídeo aqui falando como faz a introdução da redação do Enem, se quiser, vai lá ver. Mas, basicamente, ela é composta de 4 partes e as 2 primeiras são as que nos interessam, tá? Você vai começar o seu texto contextualizando o tema com o repertório, não vai? Então você vai falar de algum filme, alguma série, algum fato histórico, algum documento, alguma coisa que contextualize o tema na cabeça do leitor. E aí, depois de fazer isso, você vai relacionar ao tema, para apresentar o tema. E essa apresentação do tema é a única coisa que muda. Se o tema começa com impactos, então, eu vou falar dos impactos da inteligência artificial, por exemplo, no mundo. Eu vou falar assim, olha, sei lá, contextualizei ali com a família Mitchell e a revolta das máquinas, sabe? Falei que nesse desenho a família sofre um atentado de inteligências artificiais. E aí eu vou linkar com a realidade para apresentar o meu tema. Aí eu vou falar, da mesma forma, a sociedade brasileira vive o mesmo cenário, já que existem impactos da inteligência artificial na sociedade. Então, para apresentar o tema, né, com impactos, eu tive que explicar, né, a sociedade está nesse cenário, já que, né, como uma explicação do porquê está nesse cenário, né, já que tem impactos, aí você apresenta o tema. Se a frase for caminhos para combater tal coisa, então caminhos para combater o desmatamento, por exemplo. Eu vou contextualizar o tema, vou falar, olha, Lorax é um filme que eles não têm mais árvores porque desmataram tudo. Da mesma forma, a sociedade brasileira sofre com o mesmo problema, porque não existem caminhos para combater o desmatamento. Então, quando for caminhos, você vai sempre falar que não existem caminhos. E é por isso que o problema ainda acontece, porque você tem que falar de um problema ao longo do texto, certo? Se for desafios, você põe, ó, vamos supor que o tema é desafios para a valorização dos povos originários. Você vai lá, fala de Pocahontas no começo, que em Pocahontas, sei lá, os europeus que vão para a terra dela lá não enxergam eles como iguais, mostrando essa desvalorização. Da mesma forma, isso acontece na sociedade atual, por quê? Porque a sociedade ainda sofre com desafios para valorizar, ou isso acontece também na sociedade atual brasileira, pois ainda existem desafios para a valorização. Entende? Se o tema é positivo, por exemplo, se o tema é o incentivo ao cinema, eu não vou lembrar como que caiu no Enem, mas sei lá, incentivo ao cinema. Aí você vai falar, olha, algum repertório que tenha a ver com cinema, e aí você vai falar que não tá tendo, tá? Então, olha, o artigo 215 da Constituição garante que todos têm acesso à cultura. Porém, isso não acontece. Porque a população não tem acesso ao cinema. Foi a democratização, né, do cinema. Então, isso não acontece, porque não existe a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, se o tema for bom, for positivo, você fala que não há, não existe, não tem. Se o tema for realmente ruim, só põe assim,
ok? Então, é o que vai mudar, basicamente. Se você seguir aquilo de em todos os argumentos, você trazer consequências, trazer impactos na conclusão deles, não precisa mudar nem quando for falar dos impactos, porque você vai estar falando deles mesmo, entende? Então, na prática, o que muda é que nesse começo você vai apresentar o tema de formas diferentes para caber, ok? Mas na prática ainda são 2 argumentos, 2 causas do problema, os argumentos ainda têm a causa, tem o repertório, tem as consequências disso, ainda tem a proposta, tudo igual, tá? O que muda é a forma de apresentar o argumento. Beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários e fica aqui para o próximo vídeo.